Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encaixes, o programa que está aproximando as pessoas. E para você que já nos segue, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar essa informação que é feita com tanto carinho para vocês. E nada disso seria possível sem a Repinte, especialista em restauração predial. Pessoal, o programa de hoje está incrível e eu tenho certeza que isso acontece no seu condomínio, mas depois da vinheta. Roda a vinheta, diretor. Bom, o programa de hoje é sobre crianças. Sim, todos nós ou temos filhos ou alguém da nossa família próxima tem filhos. E aí, em um condomínio, como que a gente explica para as crianças como brincar? Até que limite a brincadeira delas vai e o direito de sossego dos nossos vizinhos começa. Bom, temos aqui hoje Fernanda. Fernanda, muitíssimo obrigado por ter vindo. E temos aqui o Manuel. Manuel, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu vou começar, pode ser pelas mulheres. Então, por favor, Fernanda, se você puder explicar para o pessoal que está em casa, para eles entenderem o que está acontecendo. Eu não sei, sabe? Esse vizinho, ele tá incomodado com as crianças, né? A minha filha, de 7 anos, e as 2 priminhas dela que ficam em casa. E aí eu deixo elas brincando. Ele tá incomodado com elas correndo, brincando, fazendo coisas de criança. Eu também não tô entendendo. Entendi. Porque tanto incômodo. Então vamos lá. Manuel, qual é o horário que as crianças estão brincando? Ali por volta das 10 da noite ali. E como eu acordo de madrugada, eu trabalho muito cedo, então tá atrapalhando bastante meu sono. E não são crianças normais, assim, são terroristas, assim. As crianças tocam a campainha e saem correndo, fazem barulho. Meus filhos não fazem isso. Fica batendo na janela das pessoas do térreo. Meus sobrinhos, e é muito complicado, que não sou o único a achar isso ruim. E ainda assim a supervisão dela, então fica complicado. Fernanda, é verdade que as crianças chegam a brincar fora da unidade ou elas só brincam dentro da unidade? Sim, ele tá exagerando um pouco, porque assim, às vezes acontece de passar das 10, mas no máximo 10h30, né? E eu nunca vi os meus sobrinhos, a minha filha fazer isso. Eu supervisiono elas, né? Eu sou mãe solteira, mas assim, eu sempre deixo o moço da portaria. Ele sempre olha ali se tá tudo bem com as crianças. E não tem só a minha filha, os meus sobrinhos ali, tem outras crianças, sabe? Eu não sei porque essa implicância com os meus sobrinhos em específico, com a minha filha, comigo, eu não sei. Tem outras crianças ali também. E é normal as crianças brincarem, as crianças pular. Às vezes elas extrapolam um pouquinho, mas é coisa de criança. Entendeu? Agora, Manuel, você é o vizinho do andar de baixo, é isso? Só para eu entender. Eu moro embaixo dela, mas quando estão na supervisão dela, até que não faz tanto barulho, mas quando estão nos arredores do prédio ali, que é o problema. E ela poderia brincar ali na casa dela, com a supervisão dela, que eles ficam mais controlados. Mas parece que quando não tem ninguém por perto, eles viram uns monstros, assim, uns monstrinhos, sabe? Então, seria o caso de ter uma supervisão mesmo, que é até perigoso para eles mesmo. Não tem nem... Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que... Óbvio, né? A criança, ela precisa brincar. Qual é a idade deles? Desculpa perguntar. Então, minha filha tem 7 anos, meus sobrinhos têm 8. Tá. Só uma coisa que eu queria passar para você, porque assim, crianças com essa idade, eles não podem descer sozinhos. Eles são muito novinhos. Não, mas eu nunca deixei eles descerem sozinhos, não. Tá. Eu não sei de onde veio essa que tava essa fala, na conversa. Não. Assim, em alguns instantes, houve algum momento em que eu precisei subir rapidamente para pegar a garrafinha d'água, para pegar alguma coisa, né? Mas eu deixar sozinha, eu sempre deixo alguém olhando, sempre tem alguma vizinha lá embaixo, senhoras, né? Que são as minhas vizinhas queridas, que eu tenho uma certa amizade. Falo, olha para mim, né? Meus sobrinhos, nananã, e olha, é coisa rápida. Então, assim, eu acho que ele tá exagerando, sim. Há um exagero com o horário, há um exagero, sim, com o modo das crianças brincarem. Ele está transformando as crianças em vilãs, e elas não são apenas crianças. As crianças não têm... As crianças têm o direito de ser crianças. Crianças realmente
são crianças, tudo bem, é coisa normal de criança. O meu ponto é justamente a supervisão. Eu nunca te vi lá supervisionando elas. É importante você ter a sinceridade aqui de admitir as coisas. Eu acho que você está utilizando disso para proibirem as crianças de estarem lá. Não, né? não. A minha filha, ela é muito solitária. Justamente peço para minha irmã deixar os meus sobrinhos lá para fazer companhia para ela. Eles vão para a escolinha juntos. Né? Então tem dias que eles dormem em casa. Então, assim, eu acho que você tem filhos? Não tenho filhos. Por isso essa secura nesse coração. Não, mas eu né? não tô com secura nenhuma. Igual eu tava comentando agora, as crianças não são vilãs nenhuma. Eu entendo as crianças. O problema é realmente a supervisão, que é perigoso até para eles mesmo. E também eles podem ir um pouquinho mais cedo para não atrapalhar os moradores. Tá, mas perigoso é elas brincarem na rua. A gente já mudou ali no condomínio justamente pelo espaço, né, para as crianças terem um lugar para brincar à vontade, com segurança. E aí, infelizmente, elas não podem, né? Aí você vem com essa de que eu não supervisiono as minhas crianças. É complicado, né? Eu vou chamar o nosso mediador do programa. Hoje vem a doutora Ana Luísa Pretel para nos ajudar. Doutora Ana. Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Tudo Prazer, bem? tudo bom? Tudo jóia. Doutora Ana, temos a Fernanda, temos o Manuel e, como você pode ver, é um caso muito comum de barulho por crianças em condomínios. É uma coisa que acontece no Brasil inteiro. Acontece no mundo inteiro. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Essa questão da criança é sempre uma questão complicada, porque as crianças têm muito mais energia que nós adultos, né? Mas a gente tem que tentar aqui com eles, né, conversar para ver se chega num denominador comum. Então, pelo que eu entendi, eu estava aqui no bastidor, escutando, que, na realidade, ele está falando que o barulho maior é depois das 10 horas da noite. Sim, o barulho mais concentrado ali, que mais incomoda, como está mais silêncio, se destaca mais ali às 10 horas da noite. Eles poderiam brincar mais cedo, sabe? Tá, mas aí, eles, nesse horário, eles estão no parquinho do condomínio, só para esclarecer. Porque você estava falando que eles estavam no parquinho, que você mudou por conta do parquinho. Nesse horário, o parquinho ainda funciona? Porque cada condomínio funciona num horário, né? Só para a gente poder entender. Na verdade, as luzes se apagam sim, né? Só que eles ficam ali na garagem mesmo. Não é na garagem, é que tem a parte da frente da casa, do apartamento. Estacionamento, né? Eles ficam ali. Eu deixo eles ficarem mais um pouquinho, porque eles estão tão energéticas. E eu não vejo problema nenhum nisso. A questão é que, assim, depois das 10 horas da noite, o silêncio tem que predominar, né? Então, por quê? Porque ele está dizendo aqui, olha, eu acordo, eu não estou tomando partido, eu só estou te dando uma informação. Ele está dizendo aqui, olha, eu tenho que acordar cedo, né? Eu preciso acordar cedo. Ele acha que criança tem que brincar. Então, qual é a ideia aqui? Se você pode, depois desse horário, né, de tentar, ou você, ou alguém da sua confiança, porque criança não pode... Na idade que você falou, ela não pode ficar sozinha nunca. Mas eu nunca deixei. Não, então assim, ela não pode ficar sozinha, não. Que você falou assim, ela fica sob a minha supervisão, né? A não ser quando eu saio, que você falou. Por isso que eu estou te perguntando. Eu subo rapidamente para pegar alguma coisa. Ela citou até ali que às vezes deixa na supervisão do porteiro, mas isso pode dar até problema de desvio de função, né? Não é o porteiro, ainda que a portaria, ela não pode ser responsabilizada. Não, mas o porteiro não vai ser babá das minhas crianças. É olhar para ver se está tudo bem, entendeu? Então, uma coisa rápida. A gente tem alguns pontos importantes que a doutora Ana já mencionou, mas pontos que me preocupam. Você mencionou que eles ficam ali numa área que é um estacionamento. É perto do parque, que as luzes se apagam. Eu sei, mas olha só, à noite, com as luzes apagadas, se um carro chega e uma pessoa vem, sei lá, de uma balada... As luzes do parque se apagam, para ninguém ficar mais ali, onde tem as mesinhas. Então, mas é justamente isso. Se a luz se apaga, é porque não é para ficar mais ali. Né? Então, eu ultrapassei o horário algumas vezes. Então, assim, nessa questão de horário, ninguém está falando... As crianças têm energia, né? Eu sempre costumo falar para os adultos, lembre-se que você foi uma criança.
Se não foi uma criança arteira, azar é seu, porque eu fui uma criança arteira. Então, assim, lembre-se que criança tem energia, lembre-se que criança não tem limite. Né? Então, a hora que as luzes se apagam, e isso quem deveria estar esclarecendo para você, não precisaria ter chegado a uma mediação, o próprio síndico, dando o regulamento interno, né? Porque assim, a hora que você começa a incomodar o outro, então temos que achar uma solução. Eu até entendo nesse lado, por esse lado eu entendo. Né? A gente tem que achar uma solução, porque ele não iria reclamar se ele não tivesse que acordar cedo. Sim, se ele tivesse que acordar meio-dia, ele ficava aí até... Uma outra coisa que eu lembro, Ana, pelo menos meus pais me colocavam horários mais rígidos para eu dormir, para que eu acordasse disposto no dia seguinte, e assim, crescendo esses horários, para mim, funcionou muito bem. Mas é que hoje em dia as crianças mais modernas, elas ficam até mais tarde. Hoje em dia você mudou até isso. Mudou até isso. As crianças já não né? Elas têm uma outra atividade. É saudável que elas desçam, que elas brinquem para ficar longe de tablet, joguinho. É o que eu faço com a minha filha. Né? Eu não quero ver ela, né? Eu quero que ela tablet, brinque. joguinho. É muito saudável o que ela Sim. está propondo, mas essa questão do horário numa coletividade, ela é imprescindível, porque a regra é para todo mundo. Você imagina o seguinte, se a sua amiga também desce e as crianças ficam lá quietinhas, aí desce a outra, fica lá quietinha depois que apagaram-se as luzes, e se acontece um acidente? E sem luz, muita coisa pode acontecer. Eu estou dentro do condomínio, tem segurança, mas não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes acontecem também questões com crianças dentro de condomínio. Em relação ao horário, eu vou me rever, vou tentar seguir à risca isso. Eu entendo, compreendo. Só que eu só realmente não gostei da forma que ele trouxe a questão de eu sair rapidinho para buscar uma coisa como se eu tivesse abandonado a minha criança ali. É que às vezes é a forma de falar. É uma forma muito banal. Mas muito banal, às vezes a pessoa... acusativo, sabe? Eu não sei, gostei. por isso que nós estamos isso aqui. É muito sério. Por isso que nós estamos aqui, porque assim, as pessoas hoje elas precisam pensar um pouquinho mais, porque às vezes uma palavra que você fala, aquilo não é nada para você, mas para o outro machuca. Não é nem nessa machuca, questão, né? Não é nem nessa questão machuca. É na questão mesmo, porque assim, você abandonar uma criança é algo sério. Sim, eu peço perdão. Ainda mais em um condomínio. Eu peço perdão se eu te ofendi, não foi a questão realmente. Eu admito que não costumo ver você em companhia das crianças, mas eu não devia ter te tratado dessa forma. Me retrato aqui, peço perdão. Tudo bem. E eu entendo a questão do horário, eu vou ser mais rígida com as crianças. Então tá bom, né? Maravilha, olha que gente. maravilha, gente. Olha só. Você viu que hoje foi fácil. Hoje foi fácil, né? Tranquilo. Hoje foi bem mais tranquilo, né? Ana, muitíssimo obrigado de você ter vindo com Eu você. que agradeço. Queria aproveitar e agradecer, Fernanda, muito obrigado. Obrigada. Manuel, muito obrigado. Gente, e para vocês que já nos seguem, já nos acompanham, é muito importante, por favor, curta, comentem e compartilhem. Nos ajudem a divulgar, a difundir toda essa informação e a gente se vê sexta-feira. Um beijo. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.